Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Revelada. E pedimos a você que quando estiver assistindo este vídeo, dê lá um like e também faça a sua inscrição neste canal, para que você receba com mais facilidade os vídeos que assim forem editados. Nós gostaríamos de orar com você, pedir a Deus a sabedoria para transmitir a você o que a palavra de Deus diz para os nossos corações neste momento. Então, oremos ao Senhor. Eterno Pai de glória, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, abençoar os nossos amados ouvintes, aqueles que estão, Senhor, assistindo este vídeo, e pedimos, estenda as tuas mãos, abra a mente, o coração para entender a tua palavra e serem edificados, e serem, Senhor, estruturados no que a tua palavra diz. Nós te pedimos a sabedoria, a unção, a inteligência para poder transmitir o que a tua palavra diz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, eu quero ler com vocês no livro de Lucas, capítulo 24, o versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Queridos, quando Jesus diz para os seus discípulos que enviaria a promessa do Pai e que eles ficassem na cidade de Jerusalém, há uma promessa para o povo de Deus, há uma promessa para os discípulos de serem cheios do Espírito, de fluírem nesta unção. E isso está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios nos céus, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então a palavra de Deus está dizendo que há uma promessa para as nossas vidas nesses últimos dias, e nós estamos chegando nos últimos tempos. Creio eu, pelo que está escrito na palavra, no livro de Mateus, capítulo 24, nós estamos no princípio das dores. E se é princípio, é porque as dores tendem a aumentar. É como as dores de parto. Então a importância de crermos nas promessas que Deus fez para as nossas vidas. E é por isso que ele está dizendo aqui: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Há uma insistência para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Há uma exigência, há uma perseverança. As pessoas precisam aprender a perseverar. E eu vou dar para vocês aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 6, que diz assim: Depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já também dormem. Então, quando Jesus foi elevado aos céus, foi elevado por Deus, a Bíblia diz que estavam lá 500 irmãos, vendo Jesus fazer a promessa para os seus discípulos, e também eles estavam testemunhando da subida, ou seja, de Jesus sendo levado para a glória. E a Bíblia diz que havia 500 irmãos observando Jesus indo para a glória. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo 1, o versículo é o versículo 15, diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas,
disse, veja, 500 pessoas viram Jesus sendo elevado para a glória, e Jesus disse no livro de Lucas capítulo 24, que nós lemos, versículo 49, nós lemos assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Para as pessoas serem revestidas deste poder, Jesus tinha dado a instrução para que eles ficassem na cidade de Jerusalém, e essa instrução foi dada para 500 que estavam vendo Jesus ser elevado para a glória. E agora Pedro está dizendo exatamente assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. E aonde estão as 380 pessoas? 380 pessoas desistiram de ficar na cidade de Jerusalém até serem revestidas do poder de Deus. O que eu digo para você, meu amado ouvinte, nesse período de crise, nesse período em que não podemos congregar, é importante ser perseverante. É importante ser insistente. Insista na leitura da palavra de Deus, insista no jejum, na oração, na comunhão com Deus, pois a Bíblia está dizendo que há uma promessa no final dessas coisas. E assim Jesus disse para os discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Há um preço a ser pago para esse revestimento vir sobre nós. É por isso que lá lemos no livro de Joel que a promessa que Deus fez, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que eu falo para vocês, isso aconteceu exatamente no dia de Pentecoste. Exatamente hoje é o dia de Pentecostes. Hoje, em 2020, exatamente nesta data, neste dia, é o dia de Pentecostes. Vocês sabem que essa festa de Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Vocês sabem que é também conhecida como a festa das semanas ou das primícias, né, onde se trazia as primícias. Então nessa festa foi derramado do Espírito sobre todas as vidas que lá estavam. Isso aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 19, aonde Deus deu a lei e deu as tábuas da lei. Lá estava o povo, lá estava a palavra como fogo sendo gravada nas pedras aonde Deus escreveu. O dia de Pentecostes é o dia do derramamento do Espírito Santo, aonde você vê no livro de Atos, capítulo 2, você vê, versículo 2, versículo 3, você vê o derramamento do Espírito Santo com línguas de fogo derramada sobre a cabeça de cada um, e isso trazendo uma capacidade sobrenatural de falarem em línguas e falarem na língua exatamente de cada nação que ali estava. Então o que eu digo para vocês neste dia é que fiquem firmes na presença de Deus, até que do alto sejais revestido do poder para fazer a obra a qual o Senhor vos chamou para realizar nesta terra. Que Deus te abençoe e que Deus faça a bênção dele repousar sobre a sua vida. Seja insistente e receba a bênção de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.